Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu estou aqui com a S, que vai manter o anonimato por motivos particulares e que vai nos trazer o relato Uma Amostra Grátis de Deus. Esse é o principal relato dela, mas também tem uma outra experiência. Se ela também lembrar de outras, ela vai poder contar para a gente, que mantém aí em aberto alguns mistérios, tá bom? Então, desde já agradeço a presença da S e a palavra está com você. Pode começar o teu relato, S. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Quero agradecer aí a oportunidade de poder estar compartilhando esse relato, que foi muito importante para mim, embora ele tenha acontecido há 41 anos atrás. Eu acho que é muito importante porque ele tem algumas características bem peculiares. Foi uma época da minha vida que eu estava ateia, completamente ateia. Eu estava numa rebeldia, assim, de adolescente. Eu sempre fui muito buscadora, mas essa época eu estava duvidando de tudo, né? E então eu acho interessante porque é um relato que vai falar do meu contato com Deus de uma forma totalmente sui generis, totalmente diferente. Não estava em oração, não estava louvando, não estava pedindo, aliás, estava numa situação de muita raiva onde tudo estava dando errado. E foi assim que eu tive um contato com a luz do Criador. Então, vou começar a contar, tá bom? Tá bom, fica à É, vontade. Se você puder, o seu braço ele está na tela. Se você puder. Isso, assim fica melhor. Acho que o som vem melhor. Pode iniciar o relato. bom, eu fui uma adolescente de classe média, assim. Eu morava em São Paulo e aos 16 anos eu ganhei um 3 em 1 da Sharp. Esses que tem FM, Vitró e grava-fita cassete. E, e eu sempre gostei, assim, de pop music, de rock. E naquele tempo, os jovens quase não assistiam vídeos, porque eles eram muito escassos por aqui, né? Só grandes artistas, assim, que gravavam vídeos. Demorava muito para as músicas chegarem aqui no Brasil. E os vídeos ainda mais. A maioria de nós, assim, era ouvinte daquelas rádios FM, tipo Excelsior, Difusora. E eles gravavam LPs, assim, com coletâneas de música pop internacional. E ditava, assim, a moda, os costumes para a garotada, assim, né? E os vídeos eram tão pouquinho, assim, a gente assistia quase sempre repetido na TV Cultura. A TV Cultura tinha um programa nas tardes de domingo que chamava TV2 Pop Show. Quem foi idosinho vai lembrar. E era muito legal, assim, ver os vídeos, assim, dos nossos artistas cantando, mas era muito repetido, né? Toda semana era quase os mesmos. E a gente só conhecia, assim, cantor por outdoor, né? Capa de LP e pôster, né? Comprava revista de música, vinha um pôster do seu cantor predileto, assim. Para a gente assistir, tinha que ir em cinema para você ver um show, você precisava ver na TV, assim, marcar, né? Botar o despertador para tocar quando fosse começar o programa. E é, mas essa coisa de ser mais difícil, ser mais raro, dava um encanto, sabe? Fazia a gente ficar com uma expectativa legal que hoje as pessoas não têm, né? E eu gostava muito do vídeo do Rod Stewart, dessa música que aconteceu essa vivência. Como eu disse, ela é pouco comum. Né? Minha vivência com Deus aconteceu com uma música pop, né? Então eu gostava do Rod Stewart, né? E eu queria comprar um LP, uma coletânea dos melhores sucessos do Rod Stewart. Aí eu não tinha muita grana, né? Eu estava fazendo faculdade, então estava no primeiro ano de faculdade, eu trabalhava como freelancer, eu tive que esperar receber o meu cachê para poder comprar o LP dos melhores sucessos do Rod Stewart, né?
E a minha mãe tinha um mercadinho na época. Nessa casa era em cima do salão comercial, embaixo ela tinha esse mercadinho. E para comprar o LP eu tinha que ir num comércio de rua, né? E aí eu avisei minha mãe, falei, mãe, olha, eu recebi meu cachê, eu vou lá no comércio comprar um LP para mim. E naquela época eu tinha que pegar ônibus para chegar nessa rua comercial, né? A minha mãe então me pediu para aproveitar e passar na loja de molduras de quadro e retirar um quadro com a imagem de Jesus, que ela tinha mandado colocar uma moldura para dar para a irmã dela de presente de aniversário, né? Que seria naquela semana, né? Essa irmã da minha mãe era minha tia e minha madrinha, né? Ela era muito especial, ela já é já falecida hoje, mas ela era uma pessoa fantástica, assim. E minha madrinha tinha pedido para minha mãe um quadro de Jesus para pendurar na cabeceira da cama. E também era um costume antigo isso. A minha mãe então me deu o recibo, né, da retirada do quadro, já pago, e lá fui eu, feliz da vida, né? Finalmente adquiri o meu LP tão esperado, Rod Stewart Greatest Hits. Então eu comprei o LP e naquele tempo a gente não via a hora, né, de chegar em casa para ouvir o LP novo. Mas minha mãe tinha me dado a incumbência de passar na loja de quadros, então eu fui buscar. Meu relacionamento com a minha mãe era muito ruim, assim, na adolescência, era péssimo. Eu era uma adolescente rebelde, a minha mãe era autoritária e manipuladora, né? Bem manipuladora. Eu procurava, assim, me defender um pouco das manipulações dela, mas ela era muito superior a mim, assim. E essa vez foi a mais emblemática de todas, né? Ela sempre me pegava desprevenida. Então, eu entreguei, né? Comprei primeiro o LP e estava com a bolsa, o LP, eu fui na loja de quadro e entreguei o ticket de retirada do quadro, e o balconista veio com um quadro, assim, de 1,10 m, 1,20 m por uns 80, 90 centímetros de largura, com vidro e moldura, né? Quando minha mãe me deu aquilo, eu imaginei que era um quadrinho, assim, 30 por 50, 20 por 40, um quadro, né? Não, era uma coisa imensa. E era super pesado. Aí eu falei pro balconista assim, mas não é esse aí o quadro que a minha mãe encomendou, né? Ele falou, é esse sim. Eu falei, mas eu tô de ônibus, como é que eu vou carregar um quadro desse tamanho, com essa sacola de LP, mais bolsa? O cara, problema meu, né? Ele ligou e continuou embrulhando o quadro com aqueles papel de embrulho cor-de-rosa que tinha naquela época, né? E eu só ficava pensando, meu, que sacanagem que minha mãe me fez. Não acredito que minha mãe fez uma sacanagem dessa, né? Me mandar retirar um quadro desse tamanho de ônibus, pesado desse jeito, né? Ele era muito grande, era desajeitado. E para carregar o quadro, eu tinha que levantar o ombro, assim, ó, mesmo se fosse hoje. Assim. E meu ombro começou a doer, né? Porque o quadro batia no chão, ralava lá o papel de embrulho, foi rasgando no caminho, eu tinha que ficar andando assim com o quadro aqui em cima. Então, para andar até o terminal do ônibus, né, carregar o quadro para não ralar, meu ombro começou a doer, né? Bolsa, sacola, e para melhorar a situação, as pessoas estavam saindo do trabalho, era fim da tarde, e tinha, assim, várias filas no terminal, todas super compridas, entendeu? Acho que peguei terceira ou quarta fila lá no fundo ainda, então estava tudo lotado. Na verdade, começaram a acontecer, assim, sucessivas coisas, começou a dar tudo errado, e parece que foi assim, aumentando o dial, aumentando, 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 as coisas foram só piorando, né? Aí eu fui ensardinhada dentro do ônibus, mesmo pegando a quarta fila lá, fui em pé, né? E conforme esses fatos desfavoráveis aí iam sucedendo, eu fui ficando cada vez mais nervosa, estressada, com raiva, tudo estava evoluindo assim para uma frustração, um ódio incontrolável, assim. Eu não me recordo mesmo de ter sentido tanta raiva assim na minha vida como nessa ocasião, né? E eu acho que foi por isso que essa experiência aconteceu, né? Aconteceu pelo lado inverso. Bom, para sair do ônibus foi tão complicado quanto para entrar, né? Foi um suplício e
E eu fui assim, tipo, cuspida para fora, assim, com o quadro, a sacola da LP, ó, a bolsa. E eu andei até minha casa, né? E a minha mãe estava ali no mercadinho, na caixa registradora, com um monte de cliente, né? Um monte de freguês em volta, assim. Eu já cheguei berrando, né? Eu xinguei, eu fiz o show do horror e do pavor lá naquele mercado com direito à plateia, né? Eu estava me sentindo assim, super traída pela minha mãe, enganada, usada, desrespeitada. Eu comecei a ficar com muito ódio, né? Aí eu comecei a xingar, minha mãe nem se abalou. Ela falou bem irônica assim. Então agora você sobe e vai embrulhar o quadro com papel de presente. Eu realmente não sei quando que foi que a minha mãe me incumbiu definitivamente por toda a sua longa vida, hoje ela já é falecida, que eu seria a empacotadora oficial da minha casa, né? Mas só eu que empacotava coisa lá, né? Aí eu tive que. é, eu falei para ela, mas quantos papéis de presente eu vou precisar para enrolar um quadro desse tamanho? Ela falou, ah, não sei, nós não vamos dar com esse papel aí. Mesmo porque também o papel tinha rasgado todo, aquele papel cor-de-rosa era mole, assim, rasgou todo no caminho, né? Então, tudo isso estava me deixando cada vez com mais raiva, né? Eu subi a escadaria da minha casa, uma baita de uma ira, né? Cheia de fúria, tomando com cansaço, com uma dor no ombro, porque eu ficava carregando o quadro assim, né, para não bater no chão. E aí eu fui acender um cigarro e escutar meu LP do Rod Stewart para ver se eu me acalmava, né? E relaxava um pouco. Né? Então, quando eu cheguei em casa, eu arranquei o papel, fiz um bolo enorme, assim, ficou enorme, né? O quadro era grande. Um bolo assim, era fita com papel. Joguei num canto do sofá e praticamente joguei o quadro assim em cima, assim, né? Joguei o bolo do papel do lado do quadro e me lembro perfeitamente. Essas coisas, essas experiências da consciência, a gente realmente não esquece, né? Então, eu preciso contextualizar agora, né? Eu havia sido educada assim num colégio católico de freiras, né? Então, eu tive uma formação cristã, né? Só que eu sempre fui espiritualista, né? Mas nessa época eu estava completamente ateia, porque as religiões elas não explicavam assim com lógica. Nada do que eu perguntava, tudo era uma resposta insuficiente, porque eu sempre tive uma necessidade de conhecimento um pouco maior do que a média, assim. E essa fase aí de ateia foi a única fase de script da minha vida. Ela durou uns 3 meses aproximadamente, mas eu estava realmente ateia, tá? Foi uma fase intensa, assim, de duvidar mesmo de tudo, né? Porque eu tinha perguntas que ninguém respondia, eu estava cansada de procurar resposta, de procurar religião, filosofia, e ninguém me dava as respostas a contento, né? E, aliás, essa aí foi a tônica da minha vida, né? Procurar Deus e respostas. Então, eu comecei, sinceramente, a acreditar de todo o meu coração que não existia Deus de forma nenhuma. Que tinha sido o Big Bang, mais a geração espontânea, né? Eu estava no primeiro ano da faculdade, então tinha tido essa matéria de que se você junta um pano, deixa sujo, começa a gerar bichinhos. Aí eu falei, ah, então é assim que o mundo se deu. Uma casa enorme e eu estava ateia. Morreu, acabou. É, viva o que você tem que viver agora nessa vida, porque depois nunca mais, né? Então, eu queria subir a escada rolante que descia, fazer tudo agora e não ligar para mais nada, porque na minha cabeça não ia ter consequência nenhuma, né? Não ia ter depois. Depois se acaba e só. Né? Não tem lei, não tem Deus. Minha questão maior era uma crença que aqui não existia governo de Deus nenhum. Era muito claro isso para mim. Eu falava, ninguém governa nada, os homens governam. Aqui não tem governo de Deus, isso aí é mentira, né? Eu acho que assim, eu achava, né, que os homens governavam, aí um morre, eles morrem, outros sucedem, e as pessoas inventam isso de religião, vida após a morte, para controlar a mente das pessoas, controlar a população, dominar, tirar proveito, tirar vantagem. Então, na minha cabeça estava assim, eles inventam essas histórias para enganar a trouxa, para controlar as pessoas, para manipular, né?
E essa coisa de pecado, assim, essa coisa tão pesada, né? Eu achava que era só mesmo para fazer as pessoas ficarem pianinho, né? Submissas. E Jesus? Nossa, essa história então era difícil de engolir, porque a questão era que não tem governo porque não tem Deus. E Jesus, eu falava assim, olha, deve ter acontecido assim, nascido um homem que ficou famoso lá, né? E até inspirou essa história. Mas é uma história tão absurda, a morte e ressurreição e a tal da salvação de Jesus, que isso só pode ser mito, né? Para mim é uma fábula. E ela é muito ruim, por sinal, né? Na minha opinião, era, né? Era muito mal construída. A minha, assim, no meu ateísmo daquela época, a minha maior questão era com a ressurreição de Jesus Cristo, né? Eu falava, ressuscitou nada, porque morreu, acabou. E eu acho que essa história é desinventada. Quem conta um conto aumenta um ponto. Essa história toda chegou aqui porque tem interesse político, entendeu? Mas qualquer pessoa que tem uma inteligência vai perceber que eles estão com essa história para ganhar dinheiro, para ganhar dízimo, para ganhar adepto, enfim, para manipular, mas é tudo baboseira, porque a parte central da minha falta de fé era a ressurreição de Jesus, o coração assim da crença cristã, né? Porque não saía da minha cabeça o seguinte: eu questionava como que uma pessoa morre, né? Morre por tortura, assim, no local público, máxima exposição, e volta a viver e se mostra só para os seus discípulos, os seus seguidores, as pessoas que andavam com ele. Gente, se você tem esse poder, assim, de conseguir fazer isso, morrer e voltar, se você vai se mostrar para Pilatos, para Caifás, para Herodes, para os doutores da lei, para quem o povo gritou, ah, crucifica, né? A pessoa ressuscita e vai aparecer para quem seguia ele, sabe? Não tem nexus. Eu acho que é muito óbvio, assim, né, que os caras que seguiam ele iam falar, ah, ele ficou de ressuscitar, ele falou que voltado, voltou, eu vi, né? Para mim era muito absurdo. Aí essa história vem vindo, né? Mais de 2.000 anos depois, o povo ainda acredita nisso, né? Que os discípulos de uma pessoa falaram que ele morreu e voltou, e acredita no que falaram que ele falou, e tá todo mundo acreditando até hoje. Me faz o favor, né? Para mim era muito estupidez, assim, muita imbecilidade, e eu tava até. Então, para mim, se você acreditasse num negócio desse, tem que ser explorado mesmo, entendeu? Por milênios. E o povo fica acreditando, ainda compra quadro, né? E com a imagem do homem aí para pôr em cima da cama, e o marmitão aqui é que se lasca todo para buscar de ônibus no horário de pico, o tal do quadro, né? Eu me sentia assim, uma idiota completa. Tava super manipulada pela minha mãe, me sentia usada. E esse é o meu pensamento da época, e eu filosofava forte nessa linha, e eu estava realmente ateia, e nesse dia com muita raiva de tudo isso, né? Bom, continuando o relato, eu coloquei o LP na vitrola, acendi um cigarro, passei direto para a faixa romântica, porque eu gostava de uma música, que era uma balada romântica do Rod Stewart, que chama You're in My Heart. Você está no meu coração. Aí eu tinha feito na época um bom curso de inglês, eu falava, compreendia melhor do que hoje até, e eu comecei a escutar a música, cantarolar e traduzir na minha cabeça a letra simultaneamente, né? E era assim, uma declaração de amor de um rapaz para uma moça, e ele falava assim: você é amor, você é beleza, né? Meu amor e meu respeito por vocês por você é imenso. E no refrão dessa música, ele fala: você está no meu coração, você está na minha alma, você será a minha respiração quando eu envelhecer, você é minha amante, minha melhor amiga, e você está na minha alma, né? E em inglês não tem gênero, né? É masculino e feminino, assim, e ele tá lá se declarando, falando: você está na minha alma e tal. E, de repente, após esse acesso de fúria aí que eu estava, né, muito ódio no coração, ateia, fumando, cantando, traduzindo a música pop mentalmente, né, eu ali, de repente, assim, pro quadro, eu estava assim, olhando, eu lembro que eu estava com o cigarro olhando para a vitrola, né, de repente, eu fiz meu rosto, assim, e olhei pro quadro.
E uma luz enorme invadiu a sala que eu estava. Era a sala da minha casa, né? Ficou eu e a luz, assim, né? A luz era muito branca, muito. E não era nem quente, nem fria. Ela não cegava, só que ela era imensa. E, assim, não dá pra gente falar o quanto amorosa é a luz, entendeu? É muito amorosa. É insuportavelmente amorosa. É puro amor. Por um milésimo de segundo só tinha eu e essa luz branca. Só que foi impossível para mim suportar, né? Porque ela me constrangia demais. Eu estava me sentindo muito pequena, muito indigna. Assim, era um sentimento, é um sentimento de pouco valor, assim, muito grande do humano, né? Da minha pessoa perante Deus, assim. Aí eu falei, para. E a luz parou imediatamente. É, Eu, eu nunca vou esquecer que eu me senti super indigna, né? Super insignificante e que não dava para aguentar. Mas era insuportável mesmo. Assim, constrange demais essa luz, né? E na hora que ela para, eu fico sabendo imediatamente que ela era muito maior do que se mostrou para mim. Então a luz é tão amorosa que ela se reduz, né, para não te eliminar, assim, para não te destruir, assim, né? Então eu sei que ela veio muito diluída, assim, como se fosse em homeopatia, sabe? No D, sabe? Uma diluição muito grande. Por isso que eu falo assim que foi uma amostra grátis. E após essa experiência, começou um download na minha cabeça. As fichas, elas caíam, 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 assim. O meu pensamento acelerou e eu comecei a ter insights. Era como se eu tivesse, assim, entrado num arquivo e passado por todas as pastas, assim, ao mesmo tempo. E pego as informações das pastas, assim, sabe? E aquilo aconteceu, assim, de dentro para fora. Vinha no meu cérebro, assim, mas a sensação, você não está aprendendo de fora, sabe? É de dentro de você. E foi muito inesquecível, assim, mais real do que qualquer coisa, qualquer outra experiência que eu já tive na minha vida. E eu me lembro, uma época, eu soube de um psiquiatra que chamava Stanislav Grof, de psicologia transpessoal, e ele falava que na consciência tinha uma sucessão, assim, você podia acessar umas pastas no seu inconsciente e a informação vinha na sequência, ele chamou de coetes. E eu acho legal isso, tem um movimento, né? Parece uma coisa coex mesmo, é um arquivo atrás do outro, assim, descendo informação. E você tem certeza das informações que você está recebendo, sabe? Então eu cheguei, assim, a várias conclusões, né? Primeiro, Deus existe. É uma coisa, assim, nunca mais eu duvidei. Ele se manifesta como luz, como amor. E outra coisa, aqui só tem o governo de Deus, não é que aqui não tem governo. Tudo é governo de Deus. Tudo é controlado, dirigido, governado por Deus. Do micro ao macro, a cada milésimo de segundo, tem o governo e o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. É justo o oposto. A segunda coisa que eu nunca mais duvidei, que desceu, assim, Jesus existiu, existe, está vivo, ressuscitou, ponto final. Nunca mais eu duvidei disso. É uma coisa assim, muito estranha. Nunca mais eu duvidei. E hoje eu acho que a história mesmo, né, de uma pessoa nascer lá na Galileia, né, há tanto tempo, com esse tipo de narrativa que a gente recebe até hoje, né, se ela fosse inventada, ela seria algo até mais palatável para que fosse disseminado com mais facilidade, né? O próprio fato de ser uma história surreal, eu acho que é a prova do fato, assim, porque para enganar as pessoas teria que ser um contexto mais crível, assim, né? Não um acontecimento assim, de um homem que faz milagre num lugarejo desértico, que ressuscitou, subiu ao céu e é um com Deus. Não sei o quanto que teria resistido ao tempo, assim, às guerras, a toda uma história, né? Com tantos adeptos, se
ela tinha, se fosse inventada, né? Se fosse inventada, acho que ela era mais redondinha, né? Bom, e o principal é que pessoas assim como eu, né, têm experiências com Deus e com Jesus das mais diferentes formas, né? Até os dias de hoje. E tudo isso é muito pessoal, né? Na espiritualidade, assim, Deus trata cada pessoa de uma forma muito particular, né? Muito singular, muito individualizada, porque as características de cada pessoa, né, são únicas. Bem, todo mundo anseia, né, as mesmas coisas, saúde, sustento, uma casa, um carro, etc. Mas as nossas características pessoais, elas são muito individuais mesmo, né? Muito próprias, muito únicas. Então, eu acho que Deus trata com cada um de um jeito. Comigo é bem peculiar mesmo em relação com Deus. E, então, eu sei que para muitas pessoas pode ser mais colorido ser hindu, ser budista, mas é mais interessante. Mas, na verdade, naquela época eu senti como se Jesus tivesse me chamando para segui-lo, né? Depois dessa vivência. Porque tanta gente duvida, né? E eu tive essa vivência com a luz. Então, até hoje eu sou cristã, assim, no sentido de acreditar que Jesus é o Messias. Que eu sou uma cristã bem diferente, assim, sem igreja, bem ecumênica mesmo, com a minha busca espiritual, as minhas interpretações e conclusões, assim, bem próprias. Eu sou meio tortinha até, assim. Mas eu passei realmente a crer em Jesus como Messias e achei mesmo que foi o cumprimento daquela frase de Jesus que está em João 15:16, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós. Eu acho que, porque para mim foi definitivo, sim. Nunca mais duvidei, né? Então foi uma amostra grátis de Deus. Eu tive a certeza, né, que para sustentar essa luz divina, né, eu teria que evoluir muito enquanto pessoa. Isso no download ficou muito claro. Que eu teria que me purificar mesmo, ser realmente uma pessoa melhor, mudar minha consciência, meus pensamentos, meus sentimentos, a fala, o comportamento, porque eu me senti muito incompatível assim com o tamanho daquela luz amorosa, né? E que a gente denomina de Deus, né? É um poder que não dá mesmo para descrever. Eu tive contato com essa força restringida, né? Eu não posso sequer imaginar qualquer original em plenitude, assim, é impossível. Bom, para novamente eu estar conectando com essa luz, né, e sustentar, eu percebi que eu teria que fazer um trabalho pessoal enorme, melhorar, fazer uma correção, né, porque eu me senti muito indigna, muito impura, muito imerecedora. É isso, sabe? É uma coisa de falta de mérito mesmo, muito significante. E é difícil fazer essas alterações, né? A gente vai evoluindo muito devagar. Eu olho, mais de 40 anos, não sei o tanto que eu melhorei, assim. Acho que voltar para casa não é para amadores, né? E que os mimizentos não entram no céu, é verdade. Você tem que ser forte, fazer todo um trabalho pessoal, né? Uma correção, acho que principalmente dos nossos pensamentos, da nossa fala, né? Bom, e aí, por ter tido essa experiência, eu entendo muito, assim, quando as pessoas vão na RAIQM e que elas falam que elas são pessoas que ressuscitaram, inclusive, né? E elas expressam uma dificuldade de colocar em palavras assim a percepção, né, de um outro estado de consciência, porque realmente a linguagem da consciência ela é outro alfabeto. E eu estava com a minha alma no meu corpo, né? Tô até agora. Então assim, eu posso segurar que as informações assim do mundo espiritual elas passam pela mente cérebro, né? Mas na hora da gente comunicar empobrece demais as palavras, assim, não dão conta de da amplitude do que você vivenciou, do que você sentiu. Vai, perde a força, sabe? Você sempre comunica aquém do que você viveu, né? E, e a gente sabe que não está comunicando adequadamente o que a gente viu, o que a gente sentiu,
as conclusões que a gente teve. É como se quisesse fabricar assim, um comprimido, não é fábrica de roupas, né? É um mundo que se comunica, mas eles são diferentes. Eu acho que as leis são diferentes, sabe? E, e a gente sente isso de uma forma concreta quando você recebe uma mensagem ou tem uma vivência espiritual, assim, porque empobrece demais para comunicar. E também tem a interferência da pessoa que está recebendo, né? Porque tem a cultura daquela pessoa, o ambiente onde ela viveu, o que que ela acredita, né? Tem todo um arsenal lá dela. E aí, quando a gente recebe a mensagem, vem com aquelas características da pessoa, da percepção dela, né? Então, quando passa pelo cérebro, reduz demais a informação. O aparelho restringe. E também fica muito lento, sabe? Você sente a informação lenta descendo. Eu sentia. É tipo assim, se passar terabytes num 386, né? Não tem nem capacidade de memória, o programa não é adequado, e quando você vai expressar é sempre aquém da vivência, né? Do que você experimentou. Mas, ao mesmo tempo, quem tem uma vivência da consciência, essas vivências luminosas ou transcendentes, elas são realmente absolutas, elas são inesquecíveis. Eu realmente não lembro o que eu comi ontem e eu não esqueço do que eu vivi, né, essa vez, na minha sala, né? Porque até hoje eu lembro dos móveis com essa vivência. Eu lembro do papel cor-de-rosa enrolado, eu lembro do quadro, eu lembro da cor do sofá, eu lembro do tapete, né? Porque, de repente, eu estava sentada, assim, no chão, chorando, perplexa, sabe? Assim, tipo, o que foi que aconteceu comigo aqui? E eu demorei realmente para. E também foi muito interessante, porque foi muito importante para o meu futuro essa experiência. Eu acho que Deus se antecipou, né? Mais tarde, essa experiência aconteceu há 41 anos atrás, há uns 30 anos atrás, ou melhor, depois de 30 anos da experiência, né? Ou seja, uns 10, 11 anos atrás, eu fui estudar um pouco de mística judaica, que é Kabbalah, né? Estudei alguns anos, mas não essa Kabbalah de magia prática, que as pessoas interpretam mal, têm medo, não, Kabbalah é uma sabedoria milenar e ela ensina as leis, a estrutura do universo, como que você vai fazer sua correção pessoal para você retornar para o Criador, né? É, eu descobri, né, antes de estudar, que Jesus tinha sido um rabino cabalista, uma coisa que as pessoas não falam, né? Porque ele conhecia assim os 4 níveis da Torá, né? Porque na teologia, entre aspas, tá? Na teologia judaica, chama Pardes, né? Shad Remes Drash Sod. O último número é um acróstico. A última letra é o Sod, né? Que é o quinto nível, que é o nível do segredo oculto da Torá, né? E aí, quando eu fui estudar isso, eu só estou dando uma elucidada assim, porque, para minha surpresa, né, quando eu fui estudar, os cabalistas tinham dado um nome para essa luz, assim, para essa luz, e você não conseguiu sustentar, chama pão da vergonha. E é incrível como a gente precisa de referência mesmo, porque quando eu soube disso, nossa, me deu uma alegria, eu falei, nossa, eles já viveram isso, eles já viram a luz, já viram que a gente se sente muito indigna, né? E deram um nome para isso. Nossa, eu fiquei aliviada, eu me lembro, assim. Então, a Bíblia, na verdade, é um manual para a gente retornar para Deus, sabe? Traz instruções de autorrealização. E a Kabbalah tem a ver com isso, né? Então, eu estava estudando, até hoje eu me interesso pelo tema e tal, e os cabalistas, eles têm muito essa competência para estar dando alguns nomes em coisas espirituais, né? Para mim foi muito importante ter sabido ter uma denominação. Outras pessoas já sentiram isso, né? E
E é isso. Eu acho também que as pessoas poderiam perder um pouco esse preconceito com o Kabbalah, porque tem essa parte de magia negra, etc., mas na verdade é um conhecimento divino e que as pessoas entenderiam muito melhor a Bíblia com a fundamentação, né, da mística judaica. Ajuda bastante mesmo, né? Bom, foi na Kabbalah que eu descobri que tinha esse nome, né? Pão da vergonha. E que outras pessoas já sentiram isso, né? Então, é isso. Legal, Eu também Wesley. entendi. Muito Ah, obrigado. pode falar. Não, eu inclusive queria dizer que eu fui até estudar Kabbalah depois da gente ter esse contato, né? E recomendo o livro O Poder da Kabbalah, do Yehuda Berg, que é um dos criadores do Kabbalah Center, né? E eu aprendi essa questão do pão da vergonha que você falou lá, né? Que é a gente poder permitir que a luz venha de dentro de nós, né? E não esperar que a luz venha de fora, ou ficar reativo à falta de luz, né? Mas a gente ser proativo para que a luz venha de dentro de nós, né? Esse seria o objetivo da vida, né? A gente poder se iluminar e iluminar os outros em um mundo relativamente escuro, né? Que é o nosso, né? Exato. O pão da vergonha é quando você ainda não tem uma correção feita, né? E você se depara, né, com a imensidão do Criador, com a imensidão, bem isso que eu coloquei, no amor do Criador, né? Uma luz insustentável. E a Kabbalah também me ajudou, eu também entendi outras coisas, né, com essa experiência, que era o fato assim, de eu estar com tanta raiva, que eu não entendia como eu não estava rezando, eu não estava louvando, eu não estava procurando Deus, eu estava ateia. Como que eu vou ter uma experiência com a luz do Criador se numa situação de tanto ódio, né? E foi isso. É, eu estava fumando, eu estava vendo uma imagem que isso daí é considerado idolatria, né? Com uma música romântica secular, que acabou funcionando como uma oração, mas ela não era, era uma declaração de amor, né? Mas ela não era uma oração, né? E justamente com esses elementos tão pouco elevados e tão pouco convencionais é que a experiência aconteceu. Eu acho que Deus foi me fazendo ficar com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que inverteu a polaridade, sabe? Foi pro cume máximo. E a aqui é polaridade, né? Como diz na Kabbalah. Deus não tem polaridades, né? Ele é unidade, um. Mas ele emana polaridades. E aí, dessa experiência de tanta raiva, tanto ódio, acabou indo para outro, invertendo, né? Para outro lado. Inverteu e eu tive uma experiência de máximo amor, né? Chegou no extremo, inverteu. E depois também eu fiquei sabendo que muitas pessoas elas iluminam, né? Através do sofrimento. Então, não é uma coisa assim tão fora da casinha, né? E eu até acho que isso vai acontecer com a humanidade agora, né? Coletivamente aqui na Terra. Estreita tanto, fica tão ruim, aperta tanto que vai para a essência, né? Que a escuridão vira luz. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Então, também na Bíblia, né, na Torá, a gente vê muito essa alusão ao azeite da unção, né? E os profetas falam mesmo, né? Que vai purificar como purifica o ouro, como purifica a prata, vai passar pelo fogo da purificação. E do azeite, o azeite uma alegoria muito interessante, porque para sair o azeite puro, você realmente massacra a azeitona, né? Você pega o extrato dela ali, e, e esse óleo essencial, né, vem depois de um sofrimento importante, né? Vem da dor, né? Então parece que não é. No começo, para mim, pareceu muito estranha essa experiência. Mas depois pensando nela, né, de uma polaridade para outra, talvez isso aconteça mais, né? E que para encontrar Deus, muitas vezes a gente passa por dor, sofrimento, burila bastante, purifica bastante, aí você então tem essa experiência com Deus, né?
A gente se engana assim, né? Dizendo, não, comigo não vai acontecer, comigo vai ser de boa. Mas parece pela vida dos santos, dos profetas, do pessoal todo que iluminou, né? Que eles realmente têm uma disciplina complicada, eles passam por muito sofrimento, né? Então, via de regra, eu acho que é mais por aí, sim, né? E a Kabbalah me fez entender um pouco mais a respeito dessa experiência, porque durante muito tempo eu falava, nossa, como é que isso aconteceu comigo? Como é que eu estava com tanta raiva e fui ter revelação de Deus? Tudo bem por um milésimo de segundo, mas nunca mais eu duvidei, né? E, e aí, ao longo de muitos anos, eu fui tendo mais elementos para poder entender, né? E essa experiência também me protegeu de muita coisa. Na verdade, Deus é surpreendente, ele se antecipou, porque se eu não tivesse tido essa experiência, tivesse continuado, é, tivesse continuado a duvidar de Deus, que aqui tinha governo, duvidar de Jesus, duvidar da salvação, duvidar que pode ter um lugar melhor que aqui, etc. e tal, eu com certeza já teria dado cabo da minha vida há muitos anos na minha juventude. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Então foi importante que aconteceu para mim, porque foi protetivo. Se antecipou e me protegeu. Porque se eu continuasse naquele ateísmo, eu não estava mais aqui há muito tempo. Isso eu tenho certeza, né? Então, é basicamente isso. Puxa, muito obrigado, S, muito revelador, né? O teu relato, inspirador, né? Uma iluminação, mesmo que muito singela, ao mesmo tempo muito transformadora, num momento de crise existencial muito profundo, né? Quer dizer, como isso desencadeou na tua vida um movimento de salvação psíquica, né? Vital, mais amplo, né? É isso, uma salvação psíquica mesmo naquela época. Foi. E você quer que eu conte a outra experiência Sim, estranha que eu tive? sim, pode iniciar outra experiência. Então, a outra experiência não faz nem um mês, faz uns 25 dias. Então, eu estou trazendo uma coisa que aconteceu há 41 anos atrás, e agora eu vou trazer uma coisa que aconteceu há 3 semanas atrás. Eu tive uma experiência muito surreal. Eu estava na feira, eu não ia parar naquela feira, eu não conheço aquela feira, eu fui comprar um pastel ali, aí eu vi uma barraca do peixe, aí eu falei, ah, eu vou levar um peixe para o almoço. Aí eu parei, comprei o peixe, estava de olho numa couve-flor ali na outra barraca, tal, tô pagando a mulher do peixe. Tem uma senhora, que eu não estava vendo, porque eu estava virada para a barraca, pagando a dona da barraca ali, né? A mulher parou o carrinho dela, esses carrinhos chineses, que tem alumínio e aquela sacola, assim, estava cheia, né? Ela estava saindo da feira. Ela parou assim a uns 5, 10 centímetros da minha perna. Com a feira toda vazia, é que ela estava assim andando, aí ela com o carrinho inclinado assim, aí ela parou sem. Sabe quando a pessoa é totalmente egocêntrica, assim, tá nem aí pro outro, não tá nem aí pra nada. Ela tava olhando o peixe, tinha aquela vitrine na barraca, assim, que aquelas vitrines do peixe. Então, essa mulher vinha com o carrinho assim inclinado, ela nem se deu conta que ela parou o carrinho atrás de mim, olhando a vitrine do peixe. E nisso eu saio da barraca. Quando eu saio da barraca, é, a gente não vira só o corpo, né? Você vira o corpo e o pé. Meu pé bate com toda a força no carrinho, porque a mulher não estava nem aí pro outro, só tinha ela no mundo, entendeu? Tudo vazio e ela parou ali atrás de mim. Só que ela estava me vendo e eu não tô, né? Não tenho olho nas costas, então eu virei e já bati o pé. Aí bati 3 dedos assim, que amassou o carrinho da mulher, amassou a roda do carrinho. Aí eu bati e dei graças a Deus que esses de sacola, porque se fosse aqueles de ferro de antigamente, eu tinha quebrado o pé. Aí eu bati meu dedo e comecei a cair imediatamente. Só que aconteceu uma coisa muito louca. Eu comecei a cair em câmera lenta. Eu comecei a ver a minha queda. E eu comecei a fotografar a barraca da frente, o asfalto, o carrinho da mulher cheio. Eu me vi, eu vi a minha mão tentando encontrar
alguma coisa para segurar, assim, e não encontrei, e eu fui caindo. Só que eu estava vendo que eu estava caindo em câmera lenta. Eu entrei em câmera lenta e quando eu estava na metade, que eu já estava quase em cima do carrinho da mulher, eu comecei a voltar. Eu comecei a voltar, eu bati o braço assim e eu encaixei. Só que isso foi uma coisa completamente fora da lei natural, da física desse mundo, porque parece que foi rebobinado, assim, que eu cheguei na metade do tombo e voltei para trás. E o estranho também foi ver tudo em câmera lenta e os quadros ficarem assim na minha cabeça. Eu vi a barraca da frente, eu vi o asfalto, eu vi o carrinho, eu vi a minha mão, e a gente não vê isso tudo quando está caindo. Você simplesmente cai. E mais, eu já estava caindo. No gerúndio, eu estava caindo, já faltava pouco para eu chegar no carrinho no chão, eu ia me estatelar inteira, ia cair de boca no chão, ia ser um estrago enorme. E eu, de repente, voltei e encaixei assim. Eu falei, mas como que isso aconteceu? Aí eu vi o homem assim tirando escama do peixe, assim que ele estava com um olhar reprovador para a mulher, que também bateu na minha panturrilha o carrinho, na lateral assim da minha perna, né? Porque ela estava com o carrinho assim, e aí eu bati na roda e também bati, o carrinho bateu na minha perna. E eu fui para frente, estava caindo na metade do tombo, e de repente eu voltei como se alguém rebobinasse a fita ao contrário. E o estranho é eu ter visto tudo. Eu não sei se eu saí do corpo. Eu sei que eu encaixei. Eu fazia assim, assim, voltei e encaixei. Só que aquilo era impossível. Então eu vivi um milagre. Eu vivi o sobrenatural. Eu vivi sob uma lei que não é a lei da física desse mundo. Porque ninguém está na metade de um tombo e volta. E ninguém assiste o tombo. Não, não dá para você assistir o tombo assim e ver tudo, a barraca da frente, o asfalto. Eu não, você simplesmente cai. É muito rápido, né? E aí eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu nunca ouvi ninguém falar que viu um tombo em câmera lenta. E é um negócio que eu realmente abro, porque às vezes pode ser alguém que escute, tenha uma resposta, saiba o que é isso, porque nunca tinha me acontecido e para que eu contei também ninguém nunca passou por isso. Então fica um relato recente e um relato de muitos, muitos anos atrás. E eu espero estar contribuindo, principalmente para as pessoas que têm, que duvidam da existência de Deus, da existência de Jesus. Não que o fato de eu relatar vai fazer alguém acreditar, né? Eu acho que a gente não muda ninguém, a gente influencia, mudar não muda, né? Mas eu acho muito importante, porque da mesma forma que eu e muitas pessoas tivemos vivências, qualquer um pode ter, né? Você pode ter, qualquer pessoa pode ter, né? Nós somos iguais, ninguém é especial. Nós somos diferentes, mas todos somos importantes, né? Então é muito importante as pessoas terem fé nesses tempos que estão mais difíceis, né? E a segunda experiência, eu gostaria que as pessoas pudessem contribuir comigo, porque eu não sei o que aconteceu, porque eu me vi caindo em câmera lenta e essa queda foi revertida. E quando eu estava saindo assim da barraca, eu só pensei, gente, meu anjo de guarda segurou, um espírito de luz me segurou. Quem foi que me segurou? Eu não vi ninguém me segurar, eu não vi ninguém me puxar, mas eu vi toda a cena e isso nunca me aconteceu. Eu já caí, graças a Deus, não caio com muita frequência, mas eu nunca vi a cena em câmera lenta, a foto, assim, sabe? Eu vejo a barraca, o asfalto, o carrinho e o meu corpo, e meu braço fazendo assim, procurando onde apoiar, e depois ele voltando, como se fosse um colibri, assim, voltando, voltando, e eu encaixei. Como é que reverte uma queda? É isso, já que há experiências estranhas, essa foi muito estranha. Muito legal. Essa parece que não poderia se dizer que houve uma saída do corpo, mas não dá para reduzir a isso, né? Porque você viu tudo de uma maneira panorâmica, mas houve uma alteração do tempo também, né? Então não foi uma mera saída do corpo, é isso?
Então, eu não sei se eu vi meu corpo foi por um micromilésimo de segundo. Ah, Agora, a câmera lenta é um negócio muito louco. Conforme eu ia olhando a barraca em câmera lenta, o asfalto, a sacola, meu corpo chegando até a, a sacola do carrinho da mulher, e depois eu fazendo assim e voltando. Quem que volta de uma queda? uhum. Quer dizer, como se fosse rebobinado mesmo, né? Uma fita que rebobinou. Sabe, acho que essa Matrix é um filme mesmo. Estou chegando à conclusão que a gente está vivendo um filme, não é possível. De repente, eu entrei no domicílio do milagre, né, do sobrenatural. Isso não é a lei normal do mundo material. Para piorar um pouco mais a situação e deixar o negócio ainda mais cabuloso, isso eu não me lembro que dia da semana era, porque eu nunca vou nessa feira, eu não sei quando é que tem feira nesse lugar, mas tipo assim, 5 dias depois, eu acordei de madrugada com dor de cabeça, eu falei, aí eu vou descer, vou tomar um chá e tomar um remédio. E eu estava sentada na cama, quando eu vou levantar, eu escuto uma voz intercepta a minha mente e fala, você vai cair. Imediatamente eu até respondo, eu respondi, eu falei, eu vou cair nada. Como assim vou cair? Em menos de 30 segundos eu estava no chão, eu não vi o último degrau da escada e luxei o outro pé. Não, não machuquei o pé que eu tinha machucado os 3 dedinhos que eu bati no carrinho da mulher, foi o outro pé. Mas foi tranquilo, eu só passei um diclofenaco assim. Mas o doido, eu acho que estava encomendado na queda para mim e Deus diminuiu o tamanho do prejuízo, entendeu? Aquela lá foi evitada, eu só dei uma batida nos 3 dedos e na perna, e aí eu vim cair na minha casa 5 dias depois. E eu escuto uma voz interceptar minha mente, você vai cair. Para que que uma voz te avisa se você vai cair se você não tem tempo de fazer nada? Porque eu já estava levantando para descer a escada. E eu lembro que eu falei, não vou nada, imagina que eu vou cair. Eu devia ter feito uma oração, sei lá, não devia ter sentado de novo na cama. A próxima vez que deve ter algum motivo para você ser avisado, né? Sim, E mas eu aí achei foi assim, por uma. Foi, aí a voz te avisou, porém você foi teimosa, né? Quer dizer, você escolheu não levar aquela voz em conta, você retrucou e aí você caiu, né? Quer dizer, você poderia ter tomado uma decisão por ter mais cautela em relação à sequência, né? O que viria a acontecer, né? na hora não me ocorreu nada, inclusive porque eu estava sonada, né? Eu estava com dor de cabeça, com mal-estar, eu falei, vou tomar um chá, vou tomar um remédio, uma aspirina lá embaixo. E aí intercepta de repente a minha mente assim, você vai cair. Eu falei, vou nada, imagina que eu vou cair. Desci a escada e pá. E 5 dias depois. Então, eu acho que o negócio foi reduzido, assim, porque o tombo na feira ia ser muito monumental, desses de quebrar osso, de ficar sem dente, sabe? Ia ser muito feio o negócio. Ali eu tive o que as pessoas chamam de um grande livramento. Eu tive. Eu tenho que agradecer demais a Deus, eu já agradeci. Eu fiquei 2 dias falando obrigada a Deus, obrigada a Deus, obrigada a Deus, mas eu não entendi aquele slow motion, eu não entendi aquela câmera lenta. Como que eu estava vendo meu tombo? Ah, Então eu entendi. resolvi. Então quer dizer, então de alguma maneira agora fica mais claro, porque essas três situações parecem estar conectadas de alguma forma, porque as três são livramentos dentro da tua narrativa. A primeira, É, a luz que saiu do quadro, e te iluminou, mudou sua vida e tirou você do estado depressivo, ateísta, raivoso. A segunda experiência, você ia ter um tombo de proporções homéricas na feira e a situação foi revertida. E na terceira situação, você teve um pequeno tombo que parece que dentro da tua narrativa era algo que você deveria apagar, aconteceu de todo jeito, porém numa intensidade muito menor do que a princípio você estava fadada a sofrer. Seria isso?
Eu acho que tem. Eu acho bem interessante a leitura. Não houve o livramento no terceiro, né? Mas com certeza o negócio foi atenuado. Me dá essa sensação. Acho que eu tinha que passar por um tombo e o negócio foi diminuído. Mas a sensação na feira era que alguém, meu anjo de guarda, alguém, um ser de luz me ajudou, me puxou. Porque não é possível. Como é que eu vou reverter um tombo? Quem reverte um tombo? Né? E aí ele veio bem diluído, né? Eu fiquei mancando aí uma semana, mas, poxa, se eu tivesse caído na feira, eu tinha estourado inteira, estava internada. Então, essa última, realmente, ficar com esses quadros, eu vejo o quadro na minha frente, eu sou incapaz de te falar o que tinha na barraca da frente da feira, o que que ela vendia. Se era fruta, legume, eletrônico, bacia, mas eu vejo a barraca da feira como um quadro, assim. Eu vejo o asfalto, grafite, vazio, a mulher realmente não precisava parar o carrinho atrás da minha perna, estava vazio, e vejo o carrinho dela, e vejo a minha mão. O estranho é eu ver minha mão. Como é que eu vejo minha mão fazendo assim, tentando encontrar um lugar para apoiar, e depois fazendo assim, como um colibri, voltando e encaixando, ereta. Como eu parei aquele tom? É uma coisa da ordem do muito esquisito mesmo. Tudo bem, S. Acho que contempla, né, o que você queria falar. Você quer fazer um fechamento final? Tem mais alguma outra experiência que você gostaria de trazer? Não, acho que por hoje é só, né? Eu acho que eu tenho algumas coisas da ordem da sincronicidade que acontecerão ao longo da minha vida, etc, né? O fechamento, você tem alguma coisa que você quer me perguntar, que não ficou muito clara? Não, eu acho que eu, pelo menos na minha mente, por isso que te coloquei como pergunta, fiz uma amarração dessas três experiências. Porque as três experiências são experiências, segundo o que eu entendi do que você trouxe, experiências de transcendência, né? Ah, são totalmente incomuns, né? São um pouco ordinárias, né? Não são experiências comuns, né? Na verdade, assim, a primeira me deixou perplexa por anos e anos e anos a fio, por ela ter vindo de uma raiva, de um ódio muito grande, e eu ter tido uma revelação do amor de Deus, né? Olhando para um quadro de Jesus, etc. Então, eu ficava tentando entender isso. Eu fui ter mais elementos, né? 30 anos depois, né, que eu consegui algumas respostas. Essa do slow motion, da queda em câmera lenta, eu estou procurando as respostas. Ela foi recente e é verdade, elas foram experiências de livramento mesmo. Para fechar, assim, o que eu poderia falar é que eu realmente desejo que a humanidade consiga se unir acima das diferenças, né? E que a gente possa realmente manifestar todos juntos a nossa essência divina, né? Porque apesar dessas nossas características únicas e próprias, nós somos parte de Deus, desse princípio amoroso, fundamental, essencial, de puro amor. E quando a gente conseguir revelar, né, essa nossa característica mais amorosa, né? Como dizem na Kabbalah, né, revelar o Criador dentro e fora de nós, a gente vai trazer Deus para a Terra, né? E vai elevar esse planeta. E aqui vai ser um lugar de verdadeira paz, né? De verdadeira harmonia. Então, eu não entendia na época que eu tive essa vivência, a primeira, porque tanta gente duvida da existência de Deus e não tem uma experiência com Deus nem com Jesus, né? E eu ficava pensando, será que eu sou especial? Não, eu não sou especial, né? Nós todos somos partes do Criador, né? Nós temos diferentes funções, diferentes missões, mas o objetivo do todo é que o todo funcione bem através das suas partes, né? Que somos nós. Então, não importa se você é uma célula da unha, ou se você é uma célula do cérebro, do coração, o importante é você realizar a sua missão com perfeição, porque todos fazem parte do corpo, né? E eu acredito assim que Deus escolhe a gente para determinadas missões e tarefas são únicas mesmo, de acordo com a característica de cada um, né? E isso aumenta a nossa responsabilidade pessoal, né? É o nosso trabalho aqui nesse mundo, né?
Então, alguém pode se sentir melhor ou pior, ou achar que o outro é pior, mas, na verdade, nós estamos todos à disposição e a serviço do nosso Criador, né? Quando Deus dá para uma pessoa, né, seja por uma vivência pouco ordinária, né, incomum como essa, ou por uma EQM, ou por qualquer outra vivência da consciência, saída do corpo, né? Seja qual experiência for, eu acho que é para a gente compartilhar, para contagiar mais pessoas, né? Para que mais pessoas creiam, para que mais pessoas é, se motivem, né? E façam o melhor dela nesse mundo. Em algum momento, Deus vai se manifestar para cada um. Então, a gente tem mesmo que continuar essa busca de conhecer, né, o nosso Criador, que não é fácil, né? Deus é graça, mas não é barato. Eu acho essa frase fantástica, é difícil acessar. Mas eu acho que há milênios, né, homens, mulheres, trabalham nessa reconexão. A gente precisa voltar para o Criador, né? Umas pessoas ficam mais famosas, a gente escuta falar, né, vira santo, não sei, mas a grande parte delas fica anônima, né, na história da humanidade. E nem por isso elas são menos ou menores. A gente tem que fazer esse processo de retorno, revelar o Criador, fazer o nosso melhor, porque a gente estamos todos sentindo, né, que a coisa já está finalizando, né? E a gente pertence a um lugar para o qual a gente precisa voltar. A gente saiu dessa fonte de luz e a gente vai retornar. E a gente precisa se unir, como diz na Kabbalah, né? Como um só homem, com um só coração. E aí a gente vai celebrar, então, as bodas com o Rei da Glória, né? E que chegue logo esse dia. E é isso. Quero agradecer a oportunidade. Maravilha, S, muito bonitas as tuas palavras. Espero que possa aí servir de inspiração para os que estão nos assistindo, com certeza vão ser. E pessoal, quem tiver algum comentário para fazer, alguma reflexão que possa ajudar a S a entender essas experiências, fiquem à vontade, tá, para se manifestar, aí nos comentários. Lembrando que quem também quiser dar experiências aqui, testemunhos de experiências no canal, insólitas, anômalas, transcendentais, místicas, ufológicas, fantasmagóricas, mediúnicas, mandem um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com, que nós vamos ter um grande prazer em escutar vocês e em recebê-los. Então, S, muito obrigado pela presença novamente. E o espaço aqui está aberto para você retornar quando você quiser. Eu que agradeço o espaço, o respeito para me manter no anonimato, porque como são coisas muito íntimas, eu não ia ficar muito à vontade de aparecer, né? Não fico nem um pouco à vontade. Mas foi um prazer compartilhar e eu te agradeço profundamente o espaço. Muito obrigada. Foi um prazer poder compartilhar com o teu público. Prazer é nosso. Então, um grande abraço, pessoal. Valeu, S, e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.